Assim que a gente loga no sistema, a gente vai cair na tela do dashboard, seria a tela de início. Tá? Aqui na tela de início, a gente vai ter um resumo geral da plataforma. Então, nós temos o número total de clientes cadastrados, o número total de veículos, que são os ativos, o número total de equipamentos, que são os rastreadores, e o número total de acessos. Tá? Logo abaixo, nós vamos ter o mapa com os veículos que estão sendo rastreados. Tá? Do lado direito, nós temos os filtros para poder filtrar em específico os veículos de determinados clientes. Tá? E aqui logo abaixo a gente vai ter alguns gráficos referentes ao sistema, tá? Que vai falar quanto ao sistema, como por exemplo o modelo dos rastreadores cadastrados, um gráfico de últimas comunicações, enfim, são informações complementares aqui da nossa base. Tá? Como eu falei anteriormente, eu vou focar nos cadastros essenciais aqui. Tá? Então, quando vocês acabarem de fornecer um novo serviço de rastreamento para um cliente, ou quando vocês acessarem a base pela primeira vez, esses cadastros que nós vamos abordar são os cadastros que serão necessários ser realizados para que vocês passem a rastrear um veículo, ou seja uma pessoa ou uma carga valiosa, certo? Então, o primeiro cadastro essencial é o cadastro do cliente. Para a gente poder cadastrar o cliente, a gente vai acessar o menu, cadastro, clientes. Aqui, para a gente cadastrar um novo, nós vamos clicar em adicionar. Aqui vai ter, no primeiro campo, são os dados do cliente. Tá? Então, são as informações básicas referentes ao cliente, como nome, nome fantasia, o tipo, CPF, CNPJ, endereço de localização. São as informações básicas. A gente tem alguns campos específicos, como configurações NTT. Esse campo aqui não precisa preencher de início. Tá? É um campo um pouco específico, que no caso a gente pode fazer um vídeo separado para estar abordando em relação a esse campo aqui. Tá bom? Então, a gente vai preencher as informações do cliente e a localização. Tá? Logo depois, nós vamos ter o cadastro dos contatos. O que seriam os contatos? É onde você vai cadastrar o acesso desse seu cliente ao aplicativo F-Mobile, nosso aplicativo de rastreamento. Então, para a gente cadastrar, a gente vai preencher o nome do cliente, o e-mail, o DDI, no caso é sempre 55, que é o código de área do Brasil, o número de telefone e o número de celular. Tá? Aqui nós temos um campo para observações. E caso esse cliente ele venha receber alerta por e-mail, você pode estar selecionando aqui a opção de alerta por e-mail e e-mail principal. Tá? Nós temos aqui o perfil mobile. O que seria o perfil mobile? É um perfil onde você vai determinar quais funções estarão disponíveis no aplicativo desse seu cliente. Tá? Então aqui está todas as funções disponíveis. Vocês que vão selecionar o que vai aparecer para ele quando ele acessar o aplicativo ou não. Tá? Basta selecionar as funções aqui, certo? Então, o terceiro campo é o cadastro de acesso. Tá? É o acesso do cliente à plataforma web. Então, se vocês forem disponibilizar um acesso pela plataforma web a um cliente final, é por esse campo que vocês realizam esse cadastro. Tá? Que vocês vão criar um login para esse seu cliente e uma senha. Aqui do lado direito, nós temos a liberação de grupo de comandos. Para que serve esse campo? Se de repente vocês forem liberar para que seu cliente final possa enviar algum comando pela plataforma, aqui vocês vão determinar qual comando vai estar disponível para esse seu cliente poder enviar. Tá? Então, para isso que serve esse campo. E aqui abaixo a gente tem a questão do perfil. Segue a mesma lógica do perfil que eu apresentei anteriormente, do perfil mobile. Tá? A diferença é que aqui é o perfil de acesso à plataforma web. Certo? Então, aqui vai estar todas as funções disponíveis na plataforma e vocês vão selecionar o que vai estar disponível para o seu cliente visualizar ou não, tá bom? Então, pessoal, esse é o cadastro do cliente, tá? A gente vai entrar no segundo cadastro agora, o segundo cadastro essencial, que é o cadastro do rastreador, tá? O cadastro do equipamento. Para a gente cadastrar o equipamento, a gente vai acessar o menu, cadastro, equipamentos. Aqui a gente vai ter a opção de comodados, tá? Os comodados são os equipamentos que são alugados aqui com a full time, tá? Então eles já vão cadastrados, vocês não precisam cadastrá-los. Quando se trata de equipamento próprio da empresa de vocês, vocês vão clicar em acesso para que vocês possam cadastrá-lo no sistema, tá? Então aqui a gente vai clicar em adicionar
E aqui a gente vai preencher as informações do rastreador. Tá? Aqui você consegue otimizar a busca por um produto. Tá? Vamos supor que vocês vão utilizar um GV55 da QuickLink. Vocês vão selecionar aqui, ele já vai preencher o fabricante e o produto. Tá? Aqui está todos os fabricantes que têm homologação aqui com a Fulltime em relação aos rastreadores. E aqui a gente tem todos os produtos, na verdade, relacionados ao fabricante. Tá? Aqui a gente vai selecionar qual operadora do SIM card que está inserido no rastreador. Tá? Aqui o ID do equipamento. Tá? Se de repente tiver alguma dúvida, se vocês não souberem o que preencher nesse campo, vocês podem clicar no ponto de interrogação que ele traz um exemplo para vocês. Tá? Então basta se basear nesse exemplo aqui para poder preencher. Logo depois a gente tem o número do chip, que é o número do CCID, e depois o número da linha. Tá? A gente tem o e-mail também. O e-mail não é obrigatório, mas ele é praticamente a mesma coisa que o ID do equipamento. Em muitos dos casos é a mesma coisa. Tá? E aqui abaixo a gente tem a etiqueta. A etiqueta é como se fosse uma referência, uma observação referente a esse rastreador. Tá? Então, depois de cadastrado aqui o rastreador, vocês vão clicar em salvar. O cadastro está feito. Assim que vocês cadastrarem, o rastreador vai aparecer para vocês aqui nessa relação, tá, de equipamentos. Vocês têm que selecionar o rastreador e clicar em ativar. Tá? A partir do momento que vocês ativam o rastreador, ele consome o acesso de vocês. Tá? O rastreador ele precisa estar ativo para que posteriormente a gente possa vincular a um veículo este rastreador. Tá? Então ele precisa estar ativo por conta desse motivo. Então o cadastro do equipamento é isso. Certo? A gente vai partir para o terceiro cadastro agora, que é o cadastro do veículo, onde a gente vai fazer o vínculo do cliente que cadastramos primeiramente e do equipamento que acabamos de cadastrar. Tá? Então a gente vai selecionar o menu, cadastro, e a gente vai clicar em rastreados. Aqui em rastreados nós vamos clicar em veículos e vamos clicar em adicionar. Aqui nós vamos preencher as informações referentes ao veículo. Tá? Então, qual é o cliente proprietário do veículo, qual é o cliente que vai estar vinculado ao veículo, tá? A descrição do veículo, a placa, identificação no mapa. E aqui em rastreador é onde a gente vai selecionar qual rastreador que será instalado neste veículo. Tá? Então vai aparecer a numeração de todos os rastreadores, todos os equipamentos que estão ativos. Por isso é importante o equipamento estar ativo lá no cadastro dos rastreadores. Certo? Então a gente tem algumas informações complementares, como o número do chassi, o limite de velocidade que irá ser configurado, odômetro, orímetro e outras informações. Tá? Aqui a gente tem que selecionar o tipo do veículo, tá? Que no caso, vamos supor que seja um carro. Então ele vai trazer aqui essas opções, certo? Então, quanto ao cadastro do veículo, basicamente é isso. Tá? E a gente tem o segundo campo, que são as opções. Aqui em opções, nós vamos selecionar as providências, tá, que vão ser tomadas caso o cliente ele acione um botão de pânico. Né? Se o rastreador estiver instalado fisicamente junto a um botão de pânico, se o seu cliente apertar esse botão de pânico, vai chegar um alerta para vocês, claro, se tiver configurado, e o responsável pelo monitoramento ele vai combinar uma palavra-chave e uma resposta com o seu cliente. Se coincidir a palavra-chave com a resposta, qual atitude vai ser tomada? O responsável pelo monitoramento vai mandar um bloqueio, vai acionar uma sirene, enfim. Então, para isso que serve esse primeiro campo de providências. Tá? Aqui em perfis visíveis, eu não vou entrar falar muito detalhe, pessoal, porque a gente está focando aqui nos cadastros essenciais. Mas aqui os perfis visíveis, no caso, se tiver mais de um usuário de monitoramento criado, eu consigo filtrar para um usuário visualizar um veículo e o outro usuário não visualizar. Tá? Então, basicamente, é para isso que serve. E aqui a gente tem o perfil de eventos. O que é o perfil de eventos? É onde vocês vão determinar quais alertas vão ser gerados referente a essa placa e onde esses alertas vão ser gerados. Tá? Para a gente criar um perfil de eventos e selecionar esses alertas, a gente vai partir para o quarto cadastro agora, que é o cadastro do perfil de eventos. Tá? Para a gente cadastrar esse perfil, a gente vai vir aqui no menu, a gente vai selecionar cadastro não, a gente vai selecionar configurações e aí sim cadastro de perfil. Tá? Então aqui a gente vai selecionar a segunda opção, perfil de eventos. Eu já tenho alguns criados, tá, pessoal? Eu vou adicionar um aqui só para poder simular um cadastro com vocês. Aqui vocês vão determinar qual o nome desse perfil, tá? Vocês podem colocar como perfil padrão, por exemplo.
E aqui, vamos supor que o seu cliente quer receber o alerta de ignição ligada, né, no aplicativo dele. Então aqui você selecionaria um alerta de ignição ligada, tá, para chegar para o cliente no mobile. Tá? A gente tem as colunas como alerta em tela. Para que serve o alerta em tela? É para o alerta chegar aqui nesse sininho que tem no canto superior direito. Tá? O alerta por e-mail seria para chegar no e-mail do cliente, mas esses alertas estão indisponíveis para chegar no e-mail do cliente. Tá? Até porque é um alerta comum de ser gerado, e se ele de repente tivesse selecionado para chegar por e-mail, de repente acabaria gerando spam no e-mail do cliente, né? Até porque um alerta de ignição ligada e desligada são alertas comuns que podem ocorrer muitas vezes durante o dia. Tá? Então a gente tem a coluna do Sigma, um software que possui integração com o Fulltrack, tá? Mas não vou entrar muito nisso. A gente tem aqui a coluna do cliente, ou seja, se o alerta for para chegar para o cliente, a gente vai selecionar aqui o cliente e vamos supor que o cliente quer receber lá na plataforma web dele. Então vocês têm que selecionar alerta em tela e cliente. Tá? O monitoramento, no caso, é relacionado à empresa de vocês, o usuário ou administrador. Tá? E mobile é relacionado ao aplicativo. Tá? FullArm é relacionado a um outro software fornecido pela Fulltime, tá? Um software de monitoramento. Então possui integração com o nosso software de rastreamento, que é o Fulltrack. Caso vocês queiram que esse alerta chegue também no FullArm, tem que fazer as configurações de integração e selecionar aqui essa coluna também. Tá? Então, quanto ao perfil de eventos, basicamente é isso. Eu mostrei um dos alertas aqui para vocês, só para vocês aprenderem a cadastrar o perfil. Tá? Claro que a gente tem outros diversos alertas aqui para serem selecionados, tá? Mas eu peguei somente um ali para servir como exemplo. Tá? Esses alertas, pessoal, vai depender do veículo. Na verdade, do veículo não, vai depender do equipamento que vocês vão instalar no veículo. Tá? Então, claro, tem que ser um equipamento que possua esses alertas homologados aqui com a gente. Tá? Então, depois de cadastrar o perfil de eventos, é só a gente clicar em salvar. Tá? Quando a gente salva, lá na tela que a gente estava do cadastro do veículo, se a gente for voltar aqui, ó, quando a gente salva, a gente pode ver que lá na tela que eu estava mostrando para vocês anteriormente, aqui em opções, aqui abaixo vai ter o nome do perfil que a gente atribuiu lá, tá? Como a gente não criou nenhum, eu só mostrei para vocês como criar, ele não vai aparecer aqui, tá aparecendo todos os outros perfis que já estão criados, tá? Então basta selecionar o perfil de eventos, tá? E os alertas já vão estar vinculados a esta placa, a este veículo que nós cadastramos, tá? Então, pessoal, quanto aos cadastros essenciais, basicamente seria isso, tá? Caso persistam dúvidas ou se tiver mais alguma dúvida para poder tratar, a gente tem um material chamado Wiki, tá? Então, para acessar esse material, a gente vai clicar aqui, ó, nessezinho no canto superior direito. Então aqui a gente tem um manual da plataforma, tá? Então vai trazer sobre todos os cadastros, todas as configurações, tudo bem explicadinho, tá bom, pessoal? E se mesmo assim vocês quiserem solicitar um suporte, pode estar entrando em contato com a nossa equipe técnica, tá bom? O nosso suporte é 24 horas por dia, tá? Todos os dias da semana. Então, qualquer coisa, nós estamos à disposição, tá bom? E para mais informações, acessem o site da Fulltime.